gente parou aí na página 8 do módulo 1 da apostila Representação e Organização dos Espaços Geográficos, tá? Lugar e as relações cotidianas. Quando mencionamos a palavra lugar, entendemos o espaço no qual as relações cotidianas de fato acontecem. Trata-se do espaço próximo aos indivíduos, com o qual eles efetivamente mantêm relações de familiaridade e pertencimento. Nossos vínculos sociais, familiares e profissionais se processam nos lugares. Por isso, para compreender a importância do que ocorre na escala local, é indispensável que se considerem as dimensões objetivas e subjetivas dos lugares. Lembra que a gente começou a falar disso? Então, o que faz o lugar, né, é aquilo para que ele está sendo utilizado. Então, se alugarmos uma casa, colocarmos ali na garagem uma série de cadeiras, na frente dessa garagem um púlpito, né? E aí a gente caracterizou este lugar e ele deixa de ser uma residência e passa a ser uma igreja, tá? E o mesmo ocorre com escolas, com uma série de ambientes onde vai se desenvolver vínculos sociais e familiares. E aí um exemplo disso, né, que eles colocaram aqui, foi um estádio de futebol, certo? Então ele vai ter as características de vínculo social, as características, né, para desenvolver ali o convívio de um estádio de futebol. Basta ser uma rua com duas traves? Não. É necessário que tenha aí o gramado, a arquibancada, né? Essa série de objetos que vai tornar disso o lugar, tá? E muitas vezes também o lugar é ali onde vai acontecer essa relação familiar, essa relação cotidiana entre as pessoas, certo? Escala nacional e global. Você lê para mim, Emily? Leio. Aonde? As escalas nacional e global. A escala nacional refere-se à atuação dos estados nacionais ou países. O Estado Nacional é um mediador entre a sociedade nacional e a mundial. Sua atuação se manifesta na regulação interna das relações sociais e da produção econômica, assim como nos tratados e acordos com outros países, quando cobra impostos de certas atividades e isenta outras. O Estado Nacional interfere decisivamente na atividade econômica. O mesmo ocorre quando as autoridades nacionais decidem construir um porto ou uma ferrovia. Eles terão impacto substancial na produção de bens e serviços, afetando a vida econômica, social e cultural na localidade. Olha só, quando a gente fala do Estado, tá, aí interferindo decisivamente na atividade econômica, um exemplo disso foi na crise de 2008, quando eles isentaram alguns impostos, tá, do veículo automotivo, fazendo com que o custo desse veículo ficasse mais baixo. E aí as pessoas se motivaram a comprar. Então houve aí um impulso na economia através dessa isenção de impostos sobre os veículos automotivos, né, automotores, e aí também houve aí da população, da sociedade como um todo, uma mudança no comportamento, porque todos aí buscaram adquirir os veículos. Então, isso é um exemplo aí de influência do Estado nas atividades econômicas, tá? Com a construção de uma rodovia, de um porto, de um aeroporto, a abertura desse tipo de infraestrutura também muda
a produção de bens e serviços, né? Como também o fechamento de um, por exemplo, um aeroporto, como sei lá, né? Vamos colocar assim, uma mudança de localidade de um porto pode também influenciar na demanda, né? Diminuir ou aumentar aí a demanda de bens e serviços e vai afetar significativamente a economia social e cultural da localidade. E aí, de tudo isso, a gente pode pegar exemplos, por exemplo, do coronavírus, tá? Onde a gente tem aí o mercado fechado, né? Parte desse mercado fechado, e aí muda-se as estruturas, as formas de compra e venda, né? A influência que isso vai ocorrer aí na cultura dessa sociedade é muito grande. Então, muita gente que nunca tinha feito uma compra por aplicativo ou uma compra pela internet se viu forçado, pelo menos em algum momento dessa pandemia, a fazê-lo, né? A ir e buscar os seus produtos ali via internet. Quando um país assina um tratado de livre comércio com outras nações ou taxa de certos produtos, tá? Ou taxa certos produtos importados, o Estado interfere nas relações entre a sociedade nacional e o resto do mundo, em uma escala global. Essas relações, por sua vez, terão impacto nos nossos hábitos de consumo e nos nossos cotidianos. Então, produtos que têm livre circulação de comércio no Mercosul, por exemplo, são mais adquiridos no Brasil, são mais utilizados no Brasil, tem uma frequência maior de consumo, né? E aí um exemplo pode ser o trigo, né? O pão francês, o macarrão, os derivados do trigo, tá? E aí um produto que tem um valor agregado maior acaba sendo menos consumido no país. Outro exemplo disso, por exemplo, é o iPhone, né? Embora a gente tenha um número grande de pessoas com iPhone no Brasil, a gente sabe que não é substancial perto de outras marcas. Isso porque o valor do produto é muito alto por conta das tarifas, das taxas, de importação. Então, tudo isso vai interferir na forma de consumo, tá? Luiz, você pode ler para mim o espaço geográfico? Aham. O espaço geográfico é o produto das relações entre a sociedade e a natureza e compreende as interações sociais, econômicas, políticas e culturais. O espaço geográfico não é apenas o espaço que pode ser percebido pelos sentidos. Não é, portanto, sinônimo de paisagem. O geógrafo Milton Santos, ao explicar a diferença entre os dois conceitos, lembrou-se de uma arma que chegou a ser imaginada por cientistas e militares, mas que jamais foi desenvolvida, a bomba de nêutrons, que destruiria toda a vida na área em que fosse lançada, porém preservaria os objetos inorgânicos. Então aí a gente vai ter uma o autor aí chamando a atenção, tá? Que lugar não é a mesma coisa que paisagem. Lembra que a gente viu, né, ali nos primeiros, paisagem. Aqui a gente tem uma paisagem urbana, né, com elementos naturais aqui, né, o oceano, a gente também tem aqui o porto, então a gente consegue descrever esta paisagem, mas e o lugar, né? As metrópoles são espaços geográficos com imensos fluxos de capital de informação. Elas concentram comércio, serviços, rede de transporte e comunicação e se constituem em espaços altamente verticalizados. Na foto, o distrito de Manhattan, em Nova York, Estados Unidos, em 2015. Então, o que a gente pode observar aqui nesse aqui a gente tem uma paisagem. A partir do momento que eu tive essa descrição, a gente passa a ter um espaço geográfico, um lugar, certo? Que vai ser diferente de qualquer outro lugar do planeta, tá? O que na véspera seria o espaço, após a temida explosão seria apenas paisagem. Então,
o espaço precisa ser ali, ter a cultura, né, desenvolvida pelas pessoas que estão ali. Não basta só termos ali as construções, não basta só termos ali essa série de objetos desenvolvendo, né? Então, o que a gente pode dizer é que uma cidade, uma paisagem, qualquer um consegue construir, né? Aquele espaço geográfico vai estar determinado. Então, um exemplo disso, florestas, a gente vai ter várias. A floresta, a Mata Atlântica, vai ser desenvolvido em apenas um espaço, um lugar. Isso porque a gente vai ter ali espécies endêmicas, a gente vai ter ali, por exemplo, o mico-leão dourado que você não encontra em nenhuma outra floresta. Então, tudo isso vai determinar o espaço, vai determinar o lugar, né? O conceito de espaço e lugar, que é diferente de paisagem. Então, qualquer um pode descrever aí uma região como uma floresta, qualquer coisa desse tipo. Mas aí descrever o lugar como floresta amazônica, ou a floresta do Congo, ou florestas da Indonésia, é diferente, tá bom? A leitura e a interpretação da paisagem fornecem elementos para a compreensão do espaço geográfico. Ao lermos e interpretarmos, por exemplo, as fotografias da cidade de Nova York e da aldeia do povo Yanomami, podemos reconhecer que seus espaços geográficos são produto de relações sociais, culturais, econômicas e ambientais diferentes. A diversidade de espaços geográficos decorrem da diferença no modo de vida das populações e nas paisagens sobre as quais elas intervêm. Então, a gente vê aqui a intervenção humana sobre um espaço, certo? E aqui a intervenção humana sobre outro espaço. E aí a gente consegue ver quando se descrever um lugar, né, um espaço, é influenciado pelas pessoas que estão ali. Vista da aldeia de Mini, no Amazonas, em 2012. Os Yanomamis constroem suas aldeias em clareiras na floresta amazônica, onde desenvolve atividade de caça e pesca cotidianamente. Nas aldeias circulares, eles realizam atividades culturais de sociabilidade. Então, a gente vai ter aí uma cultura completamente diferente, né? Então, a gente vê uma cultura aí de subsistência, onde não temos aí setor de agricultura, então eles não plantam, não colhem, eles vivem da caça e da pesca, né? A aldeia está aqui, localizada numa área seca da floresta, mas provavelmente eles estão aqui ao redor, né? De algum rio, tá? Buscando aí nas proximidades para conseguir ter essa existência aí efetivada, tá bom? Se manterem aí bem. E aí tem aqui, em um lugar da Terra, que é uma indicação da apostila para vocês assistirem, tá? É a série que leva o espectador a descobrir territórios na natureza em que as pessoas fizeram pacto de preservação, como as ilhas de Shetland, Cabo Verde, Jamaica, Sultano de Omã, Laos e o Oeste Canadense. Então, a gente vê aí uma preocupação, tá, das pessoas que vivem nessa ilha em manter a ilha, em preservar a cultura e a existência da vegetação nativa e tudo isso. Das belezas dos recursos naturais, tá? Técnica e espaço geográfico. Isa, você lê para mim? A interação entre as diferentes sociedades e a natureza se dá por meio das técnicas, ou seja, o conjunto de habilidades desenvolvidas pelos seres humanos no decorrer de sua história, com a finalidade de produzir objetos, ferramentas e utensílios necessários à vida social, cultural e material de cada povo em determinado momento histórico. Continua? O espaço geográfico construído por cada sociedade reflete, portanto, o estágio de desenvolvimento dos meios técnicos alcançados. Então,
tecnologia, né? Ela vem aí da palavra técnica. Então, é tudo aquilo que é feito de uma forma atualizada, certo? Então, a gente vai ter aí uma técnica de pesca, é um desenvolvimento de uma forma atualizada. Então, a gente pega aí os vários desenvolvimentos humanos, por exemplo, né? O desenvolvimento aí, a forma que se construiu uma ponte em 1950 é diferente da forma que se construiu uma ponte hoje e é diferente da forma que se construiu uma ponte em 1900, certo? E essas técnicas, tá? Ela reflete em cada sociedade, porque cada sociedade vai desenvolver de uma forma. Há exemplo disso, mais uma vez, a gente coloca aí a construção de hospitais de campanha. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem os hospitais de campanha, nos Estados Unidos, no Brasil, né, os hospitais de campanha sendo construídos em tendas, né? Então, é construído ali, é colocada uma tenda de lona, onde é feito colocar todos os equipamentos para atender a população. Enquanto em outros países asiáticos, por exemplo, a gente viu aí construção de hospitais que giraram em torno de 9 a 12 dias, a 15 dias, hospitais com impermeabilização no solo, com uma construção mesmo de alvenaria completamente diferente. Isso reflete no tipo de tecnologia desenvolvida na área de construção. E por que tem essa diferença tão grande? Por quê? Porque o emprego ali de desenvolvimento científico nessa área, nessas regiões, é muito maior do que aqui no Ocidente. Isso porque eles sofrem muito mais com impactos de abalos sísmicos, né? Fazendo com que eles desenvolvam mais técnicas de construção do que em áreas que a gente aí não tem, né? Assim como a gente vai ver refletido também as questões de construção de alvenaria, que são diferentes de países, por exemplo, da América do Norte, porque aqui no Brasil a gente vai ter uma incidência maior de chuvas, o clima é diferente, então a gente tem uma necessidade menor de aquecimento nas casas. Então, tudo isso vai refletir nas formas das construções civis e das formas que a sociedade vai desenvolver, né, e vai alcançar as técnicas, tá? Então, as técnicas alcançadas são reflexos dos meios de desenvolvimento da sociedade, principalmente aí da razão por que elas são desenvolvidas, das necessidades pelas quais elas são desenvolvidas, tá? E aí a ponte do Garde, arqueduto romano de cerca de 2.000 anos, localizado na região de Languedoc, não sei falar, desculpa, na França, tá bom? Roussillon, eu acho, tá? Na França. Então, a gente vê aí uma estrutura completamente diferente. A gente tem arcos maiores e aí eles vão diminuindo, né, até chegar aqui. Nessa área, a gente vai ter arcos bem menores na construção da ponte. Então, a gente tem aqui um desenvolvimento cultural, né, da era romana, e aí a gente vai ter também aí a ponte, tá, que vai refletir a sociedade da época, na grandiosidade, tudo grande que se tinha ali, que se pensava na época. Deixa eu ver uma pessoa que entrou agora, Sofia. A Sofia entrou? Sim. Sofia, você lê para mim, por favor? Tecnologia. Tá aqui, ó. Tecnologia É um 1 termo que engloba a relação entre a técnica e os saberes acumulados por meio do desenvolvimento científico. As técnicas acompanham o percurso da humanidade, a agricultura e a domesticação de animais. Por exemplo, surgiram há cerca de 10.000 anos, com o plantio de cereais e as primeiras criações pecuárias. Pode continuar. No continente sul-americano, a agricultura começou a ser praticada pelos povos nativos cerca de 2.000 anos atrás. As plantas cultivadas eram o tabaco, o milho e a pimenta. Há 5.000 anos, as sociedades humanas já construíam vilas e cidades.
navegavam pelos rios e erguiam barreiras para controlar a vazão dos cursos de água. Então a gente vê aí que a sociedade humana, ela desenvolve técnicas, né? A, a, técnicas milenares, certo? E vem pela necessidade da sociedade que vive ali. Então, a gente vai ver uma necessidade diferente, por exemplo, em países da Ásia, na Oceania e em diversas outras regiões. A exemplo disso, quem já assistiu a Moana? Né? Então, a gente vê lá naquele filme, é um desenho, mas a gente vê uma civilização milenar, né, que desenvolve aí técnicas de navegação nos oceanos. Então a gente vê que os barcos são diferentes, né? E até essa apropriação de monstro dos mares, essa série de questões que a gente vê ali abordada no filme, tem relação, tá, com o desconhecimento da população com relação a onde se chegaria, né, a, a representatividade aí dos animais, não se tinha uma estruturação, então eles não conheciam. Então, pense aí, há milênios atrás, uma baleia era um monstro marinho, né? Porque não se conhecia, não se sabia os hábitos daqueles animais, não se tinha técnicas para estudar ou tecnologia para se estudar aí os comportamentos dos animais. E ainda hoje a gente sabe mais sobre, por exemplo, o espaço do que o nosso próprio oceano. Né? É mais fácil se descobrir isso por conta da pressão. É mais fácil se descobrir aí novos planetas, novas estrelas do que animais e outras coisas aí que a gente tem ainda nos oceanos, tá bom? No continente sul-americano, achados arqueológicos recentemente comprovaram, por exemplo, a existência de vias de ligação das sociedades indígenas da região onde hoje se encontra o estado do Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, no Brasil, com povos andinos que habitavam os atuais Peru e Bolívia, e também em outras tribos indígenas do Sul. Então, a gente vê aí a cultura se mostrando diferente. Gente, é só pensar que a gente tem aí pirâmides na América e pirâmides na África, né? Então, da onde vem essa cultura? De que forma esses povos desenvolveram estruturas tão parecidas, tá? Na antiguidade, a civilização romana desenvolveu diversas técnicas para a sociedade. Entre elas, os arquedutos responsáveis pelos primeiros sistemas de abastecimento de água para núcleos urbanos, duas técnicas milenares igualmente importantes, ainda utilizadas, são os moinhos movidos pela força do vento ou da água. Na Europa, entre o século VI e o século VIII, a introdução de novas técnicas de cultivo e de aração modificou intensamente a paisagem e promoveu o aumento da produção agrícola do continente. Século IX, perdão, gente, desculpa. Então aí a gente vai ter um exemplo, tá? Aqui a gente já vê a domesticação de animais para o uso do plantio, de arado, de terra, tá? Aqui, ó, o trabalho com a safra de grãos. Aqui a gente já vai ver questões de navegação, tá? E aqui, mais uma vez, o plantio, colheita, né? A divisão de trabalho, homem e mulher, tá? Então a gente começa a ver aí a estruturação de civilizações, tá? Revoluções industriais. Então, a gente vai entrar aqui na Revolução Industrial na próxima aula. Eu vou pedir para vocês lerem e fazerem um mapa mental aí, da página 10, que agrega aqui a Revolução Industrial. Tá bom, pessoal? Mapa mental só da página 10? Só dessa página aqui, tá? Então, eu quero um mapa, quero que vocês leiam, baseado também no conhecimento de vocês.
tá? Aqui vai estar de uma forma bem resumida. Porém, eu sei que em outros anos vocês já estudaram Revolução Industrial. Então, eu espero um mapa mental aí mais detalhado, bem produtivo, tá bom? Para a próxima aula. Certo? Até aqui alguma dúvida? A gente já passou por paisagem, já fez descrição de lugar e espaço, entrou em civilização e agora já entra na Revolução Industrial, que vai ter as modificações de técnicas e tecnologias, tá? Uma técnica é usar, por exemplo, uma ferramenta para fabricação de um produto, tá? E uma tecnologia, aí a gente já vai ter a entrada aí de uma máquina, certo? Para desenvolver um produto. Então, no tênis, na camiseta que vocês usam, nas roupas que vocês usam, tudo isso tem tecnologia, certo? Então, a gente pensar, tudo tem tecnologia. O óculos que eu estou vestindo tem tecnologia, né? O que vai mudar é a forma que ela foi utilizada e desenvolvida, tá? Certo? E as questões da necessidade, né? Por que foram desenvolvidas? Qual a necessidade em desenvolver aquilo? E aí a gente vai entrar também na sociedade de consumo. Certo? Certo. Então foi isso, gente. Muito obrigada. Uma ótima semana para vocês. E um beijão. Beijo pra todo mundo.